Você já se perguntou qual a verdadeira diferença entre o arminianismo wesleyano e o calvinismo? Talvez você já tenha ouvido falar dos 5 pontos, mas nunca soube exatamente o que eles significam. Neste vídeo, vamos mergulhar nos 5 pontos do arminianismo wesleyano, revelando como crer nestas doutrinas moldam o nosso dia a dia. Se você está buscando entendimento e clareza desta linha de pensamento, você está no lugar certo. Fique comigo até o fim deste vídeo e descubra como estes pontos podem transformar, meus irmãos, a sua perspectiva de fé. Nós vamos ver os 5 pontos na prática. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Vamos compreender os 5 pontos do arminianismo wesleyano e como estes pontos se aplicam na prática. Primeira coisa, em cada um dos pontos eu farei uma explicação breve teológica, depois trarei a base bíblica e farei a aplicação prática. Primeiro ponto, depravação total. A doutrina da depravação total afirma que, devido à queda de Adão e Eva, a natureza humana foi corrompida de tal maneira que todos os aspectos do ser humano, mente, vontade, emoções, corpo, estão profundamente afetados pelo pecado. Isto não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser, mas que o pecado permeia todas as áreas da sua vida, tornando-o incapaz de buscar ou agradar a Deus sem a intervenção divina. O conceito central é que, em seu estado natural, o ser humano é espiritualmente morto e não tem a capacidade de escolher Deus ou as coisas espirituais por conta própria. Mesmo seus atos de bondade são impuros diante de um Deus perfeitamente santo, como indicado em Isaías, capítulo 64, e o versículo de número 6, que diz: todos nós somos como impuro, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. A base bíblica para a depravação total é Romanos, no capítulo de número 3, e do verso 10 ao 12, diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Este versículo ilustra que, por natureza, ninguém busca a Deus voluntariamente, pois todos foram afetados pela queda. Segundo a base bíblica, Efésios, capítulo 2, os versículos do 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Aqui Paulo enfatiza a condição espiritual morta do ser humano sem Cristo, onde as transgressões e pecados são o estado natural da pessoa. A aplicação prática deste primeiro ponto significa que a doutrina da depravação total tem um impacto prático profundo, pois nos leva a reconhecer nossa completa dependência da graça de Deus para a salvação. Sem a intervenção de Deus, ninguém poderia buscá-lo ou responder ao evangelho por si só. Isso nos motiva a viver com gratidão, sabendo que nossa salvação é inteiramente obra da graça de Deus. Em termos de evangelismo, compreender a depravação total nos leva a ver a urgência da pregação do evangelho, pois o homem, por si só, não é capaz de buscar a Deus. Além disso, essa doutrina elimina qualquer base para o orgulho espiritual, pois todos são igualmente pecadores, dependentes da graça de Deus. Segundo ponto, eleição condicional. A doutrina da eleição condicional, defendida pelo arminianismo wesleyano, ensina que Deus escolhe salvar aqueles que, em sua presciência,
sabia que creriam em Jesus Cristo. Ou seja, a eleição é baseada na fé prevista e não em uma decisão incondicional de Deus. Diferente da visão calvinista de uma eleição incondicional e pré-determinada, o arminianismo wesleyano acredita que o ser humano tem o livre-arbítrio restaurado pela graça de Deus para aceitar ou rejeitar o chamado de Deus. A eleição condicional reconhece que Deus deseja que todos sejam salvos, como diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, mas que esta salvação está condicionada à fé da pessoa em receber a Cristo como único e suficiente Salvador. A base bíblica para a eleição condicional, primeiro, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Este versículo mostra que a eleição divina é baseada no conhecimento prévio de Deus sobre quem creria. Segunda base bíblica, Romanos, capítulo 8, o versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. A ideia aqui é que a predestinação está fundamentada no conhecimento prévio de Deus, sugerindo uma eleição condicional. E o terceiro texto como base bíblica é Efésios, capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Cremos que esta eleição é corporativa, pois o elegeu é a igreja que foi eleita em Cristo Jesus. A aplicação prática da eleição condicional é que esta doutrina tem implicações significativas sobre como compreendemos a responsabilidade humana. Se a eleição é condicional, então, através da graça, a fé individual em receber a Cristo é o sinergismo que a torna parte do corpo de Cristo. E isto não implica em mérito humano, é como receber um presente. Não há mérito nenhum naquele que recebe o presente. Isto incentiva a pregação do Evangelho com uma convicção de que todos têm a oportunidade de responder ao chamado de Deus e que a salvação é oferecida a todos, mas requer uma resposta ativa do pecador. No dia a dia, isso nos encoraja a partilhar nossa fé, sabendo que a eleição divina não exclui ninguém previamente, mas é oferecida a todos. Então, isso faz muita diferença, meus irmãos, na prática, porque nós não cremos que uma pessoa é predestinada ao inferno. Antes de continuarmos, só gostaria de informar que fiz um e-book sobre os 5 pontos do arminianismo wesleyano e estará disponível gratuitamente na descrição deste vídeo e deixarei fixado no primeiro comentário. Totalmente gratuito. Então, vá lá e pegue o seu e-book. Também já gostaria de pedir que você curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e já deixe nos comentários. Você é arminiano wesleyano? Você é arminiano clássico? Você é calvinista? Coloque aí nos comentários, vamos trocar esta ideia. Terceiro ponto, expiação ilimitada. A expiação ilimitada ensina que Jesus morreu por todos, e não apenas pelos eleitos, como defendido no calvinismo. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para cobrir os pecados de toda a humanidade, mas é eficaz apenas para aqueles que creem. A expiação, então, é oferecida a todos, meus irmãos, mas só se aplica de fato àqueles que aceitam esta oferta através da fé. Isto se opõe à ideia calvinista da expiação limitada, onde Cristo morreu apenas pelos eleitos. A expiação ilimitada defende a ideia de que Cristo deu sua vida por toda a humanidade, expressando o amor universal de Deus.
Citarei agora algumas bases bíblicas para corroborar com a expiação ilimitada. 1 João 2,2, que diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Este versículo deixa claro que a morte de Cristo foi por toda a humanidade, não apenas por um grupo específico. João, capítulo 3 e o versículo 16, que todos conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O termo mundo aqui denota a oferta universal da salvação. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. A expiação de Cristo é declarada como universal, disponível para todas as pessoas. E qual a aplicação prática disso? Na prática, a expiação ilimitada gera um senso profundo de missão para os cristãos. Sabendo que Cristo morreu por todos e que todos têm a possibilidade de serem salvos, isto motiva o evangelismo e o ministério de missões, com a certeza de que não há exclusividade no chamado da salvação. A oferta da graça é universal e qualquer pessoa pode ser salva. Para o cristão individual, a expiação ilimitada também oferece consolo, sabendo que o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir todos os seus pecados e que ele é livre para compartilhar esta boa notícia com qualquer pessoa. Olha a diferença que faz nas nossas vidas, no dia a dia, ao crermos na expiação ilimitada. Quarto ponto, graça resistível. A doutrina da graça resistível é fundamental no arminianismo wesleyano, pois afirma que, embora Deus ofereça sua graça a todos, ela pode ser resistida pelo ser humano. Diferente da visão calvinista da graça irresistível, onde a pessoa escolhida por Deus será inevitavelmente atraída para a salvação, no arminianismo wesleyano, nós ensinamos que os seres humanos têm a capacidade de resistir ao chamado de Deus. Em essência, Deus respeita a livre agência do ser humano dado ao homem pela sua graça preveniente e permite que ele receba ou rejeite o dom da salvação. A graça preveniente, que é a obra do Espírito Santo que capacita o homem a responder ao Evangelho, é oferecida a todos, mas nem todos respondem positivamente. Deus, em sua soberania, amor e justiça, não força ninguém a crer, mas permite que a pessoa decida se ela quer receber ou se ela quer rejeitar as boas novas. As bases bíblicas para a graça resistível, Atos capítulo 7, versículo 51, que diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como seus pais, assim também vocês. Este versículo claramente afirma que o povo resistiu ao Espírito Santo, demonstrando que a graça pode ser rejeitada. Outro texto também, como base para a graça resistível, é Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Aqui Jesus expressa seu desejo de salvar o povo de Jerusalém, mas eles, em seu livre-arbítrio, resistiram a este chamado. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, diz: tenham cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. A exortação de não excluir-se da graça sugere que a graça pode ser rejeitada se a pessoa escolher não aceitá-la. E quais são as aplicações práticas desta doutrina? A doutrina da graça resistível ensina a importância da responsabilidade humana.
O fato de que a graça de Deus pode ser rejeitada coloca uma ênfase maior no apelo evangélico e na necessidade de uma resposta de fé ativa. Aqueles que ouvem o evangelho não devem tratá-lo com indiferença, pois há uma responsabilidade em aceitar ou rejeitar a oferta divina. No contexto pastoral, esta doutrina traz um senso de urgência e seriedade no apelo para a conversão. Aqueles que estão à beira da fé precisam ser lembrados de que a oportunidade de responder ao chamado de Deus não durará para sempre. Quinto e último ponto, a perseverança dos santos, ou podemos chamar perseverança condicional. A perseverança dos santos ensina que os crentes podem, de fato, perder sua salvação, se escolherem se desviar da fé. No arminianismo wesleyano, meus irmãos, a salvação é mantida pela fé contínua no sacrifício de Cristo. Isso contrasta com a perseverança dos santos no calvinismo, que afirma que os crentes que foram chamados por Deus permanecerão fiéis até o fim e não podem perder sua salvação. A perseverança condicional reconhece que, embora Deus ofereça meios de graça para que o crente persevere, a salvação não é garantida de forma automática. Ela depende de uma fé contínua e uma caminhada com Deus até o fim da vida. A base bíblica para crermos na perseverança dos santos, na visão armínio-wesleyano, Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao 6, que diz que é impossível que, uma vez que foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e caíram, serem renovados para o arrependimento. Este texto nos mostra que um crente que se tornou participante do Espírito Santo, ou seja, fazia parte do corpo, pode cair e se desviar. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 20 ao 22, diz: Pois se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam novamente enredar nelas, o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. Pedro fala sobre a possibilidade daqueles que escaparam da corrupção do mundo voltarem a viver na prática do pecado. E podemos citar também Colossenses, capítulo 1, versículo 23, que Paulo diz: Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A salvação, ela é condicionada à perseverança contínua na fé em Cristo Jesus. E qual a aplicação prática desta doutrina? A perseverança condicional incentiva os crentes a viverem suas vidas de maneira cuidadosa e vigilante, buscando uma caminhada consistente com Deus. Há uma ênfase em permanecer firme na fé, evitar o pecado e continuar crescendo espiritualmente. Os cristãos devem manter sua fé viva, nutrindo seu relacionamento com Deus para não se afastarem. Em termos pastorais, esta doutrina ajuda a cuidar das almas dos crentes, incentivando-os a manter uma vida de santidade e dependência diária em Deus, sem presumir, meus irmãos, que estão automaticamente seguros, independentemente de como vivem. Então, no dia a dia prático de um pastor, de uma igreja local, faz total diferença esta doutrina. Agora que você conhece os 5 pontos do arminianismo wesleyano, quais destes pontos mais ressoam com a sua fé? Deixe aqui nos comentários, quero ler a sua opinião. E não se esqueça, meus irmãos, de curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho também para receber novos vídeos.
e vamos juntos nesta caminhada cristã com reflexões bíblicas, conhecimento teológico e review de livros. Que Deus continue lhe abençoando em tudo e até o próximo vídeo.